Louvado seja o Senhor. Aleluia. Me sinto muito feliz de poder nesta manhã estar aqui com as irmãs para louvarmos, bendizermos e exaltarmos o santo nome do Senhor. Louvado seja Deus. Eu creio que algumas irmãs aqui já me conhecem. Eu me chamo Diaconisa Cláudia, louvado seja Deus. Claudinha, né? Como é um chamado carinhoso que até eu gosto, as irmãs, né? Todos me chamam de Claudinha, louvado seja o Senhor. Eu congrego na igreja, no Ministério Resgate por Cristo. Em São Gonçalo, temos a nossa ADEPOL principal, né, a matriz, que fica no Largo da Batalha, mas a nossa é aqui no Rio do Ouro, né, São Gonçalo, Niterói, Rio de Janeiro. Louvado seja o Senhor. Eu congrego há muitos anos nessa igreja, aqui do Rio do Ouro, já tem 22 anos que eu voltei para cá, que eu morava em Saquarema. Eu era nascida, né, e criada em São Gonçalo. Depois eu fui morar em Saquarema com meu esposo, Ricardo, lá, nos casamos, né? Lá eu aceitei a Jesus, louvado seja o Senhor. Lá é a minha raiz, né? Minha raiz base com Cristo é lá em Saquarema, louvado seja Deus. Esse dia eu fui lá, matei bastante a saudade das minhas irmãs. Oh, que benção, foi uma maravilha, louvado seja o Senhor. E eu congrego aqui, tem o nosso pastor José Carlos, louvado seja Deus, é o nosso pastor dirigente aqui da igreja da Resgate por Cristo, em São Gonçalo. Louvado seja o Senhor. Esses dias eu estava vendo uma apresentação de uma irmã, aí ela explicou tudo direitinho. Eu sou casada, eu tenho tantos filhos. Ela explicando, né? Então, eu sou casada, eu tenho 3 filhos, tenho um monte de netos. Se eu falar a quantidade de netos que eu tenho aqui, que as irmãs não vão acreditar. Louvado seja o Senhor. Vai inteirar 9 agora, e me sinto muito honrada pelos meus netinhos. Louvado seja o Senhor. Estamos aí na luta, né? Orando pela Isis, louvado seja Deus, que é a Tainá, que está grávida, né, que está passando por um processozinho. Deus pertence, Deus sabe de todas as coisas, Deus está no controle de tudo. A gente ora porque nós somos seres humanos e a gente fica inseguro, né, às vezes com as coisas, e a gente sabe que a gente tem que orar ao Senhor, a gente tem que clamar, né? Louvado seja o Senhor. Então, eu tenho pedido oração às irmãs, eu tenho orado em casa, eu tenho orado mesmo, pedido oração a algumas irmãs específicas também na minha igreja para estar orando pela Isis, e eu creio que Deus está no controle. Aí até ontem mesmo, a irmã Silvana, ontem eu não consegui entrar nas Gotas do Amor, né? A nossa live particular com algumas irmãs. Aí mais tarde a irmã Silvana botou um dizer lá com uma bebezinha tão gordinha. Aí o que chamou a atenção dela, ela botou por isso, porque o nome da bebê era Isis. A moça a moça teve a bebezinha de parto cesárea com 38 semanas. E era Isis o nome da bebê, louvado seja o Senhor. Aí depois eu entrei e vi o testemunho, né? O testemunho não, a leitura ali da menina. A menina tinha 31 anos, a minha Tainá, ela vai fazer 31 anos agora em setembro. Então isso, né, ligou muito, porque a bebê estava bem, a bebê grandona, e nasceu bem, estava bem. Então isso ligou muito, aí eu confiei no Senhor, agradeci ao Senhor, porque eu tenho certeza que Deus vai fazer o de melhor. Eu não sei o que é de melhor de Deus para a minha vida, para a vida da Tainá, mas Deus, Ele sabe. A Ele pertence toda a honra, toda a glória, todo o louvor, e Ele sabe todas as coisas. Ele é Deus onipotente, onisciente, onipresente, Ele sabe do nosso ontem, do nosso hoje, do nosso amanhã. A Deus pertence, né? Louvado seja o Senhor. Então, eu estou feliz. Estou feliz, que eu sei que Deus ele vai agir. Deus ele usou tremendamente aí a irmã Ana Jéssica. Eu amo essa irmã, não conheço ela pessoalmente, mas a primeira vez que eu escutei ela louvando, oh, que benção, que maravilha, que coisa gostosa, né? A gente sentar e ouvir uma voz, parece anjo louvando, né? Não parece um ser humano, parece um anjo louvando e adorando ao Senhor. E justamente ela, que Deus fez com que ele viesse usá-la para falar comigo nesta manhã, e falou com cada uma de nós, né? Que Deus ele possa continuar falando nas nossas vidas no nome de Jesus. Me sinto muito alegre, né? Me sinto muito alegre por essa oportunidade a qual o Senhor nos concede, para não ficar só nas minhas palavras. Louvado seja o Senhor. Nós vamos ler em Mateus capítulo 6,
o versículo 33, a qual o tema desta pregação é prioridade. Louvado seja o Senhor. Amém. As irmãs que quiserem abrir a palavra, fica à vontade. Mateus 6, Mateus capítulo 6, verso 33, que diz assim: Mas buscai primeiro o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Senhor Deus Todo-Poderoso, exaltado, Tu és tremendo, Tu és maravilhoso, Tu és exaltado. Senhor, neste momento, nesta manhã, nesta tarde em outros países, nós entregamos diante das Tuas mãos. Senhor, a Tua palavra que é Tua, que não é nossa, que o Senhor venha nos usar, meu Pai, aleluia, como Teu bálsamo, Senhor, para falar nesta tarde. Usa os nossos lábios, meu Pai, no nome de Jesus. Aí aonde for o alcance, Senhor, desta pregação hoje, que o Senhor venha falar no tremendo, no profundo, Pai, de cada interior, de cada mente, meu Pai, que viemos buscar a Tua prioridade, Senhor, no nome de Jesus. Louvado seja o Senhor. E antes de eu estar ministrando, eu queria estar aqui louvando ao Senhor. Eu gosto muito de louvar. Eu sei que eu não tenho uma voz perfeita, porque perfeito só Deus, mas eu vou estar louvando antes de estar ministrando a palavra. Amém? Queria que você botasse a mão no teu coração, onde você estiver, aqui na live, na sua casa, quando estiver, né? Aleluia, no YouTube. Aí, os irmãos, bota a mão no teu coração e fala com Jesus através desse louvor. Louvado seja o Senhor. Deus, Ele é um Deus maravilhoso que pode, sabe de todas as coisas. Louvado seja Deus. Filho, sem intimidade comigo, não há como tu vencer. Sem dobrar os teus joelhos e na madrugada me buscar. Sem examinar as escrituras, não há como descobrir os segredos que eu tenho para você. Mas sondei teu coração e vi desejo de me adorar. Fui pensando então que decidi a ti me revelar e te mostrar alguns segredos para uma vida de vitória e de conquista. Escute o que eu vou lhe dizer, filho. Enquanto eu for tua prioridade, podes vir o que vier. Podes também contar comigo, seja lá para o que for. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas você não será atingido, terás livramento. Sou eu teu Deus. Se te fecharem uma porta, outra para você eu abrirei. De preferência onde não tem paredes, só para mostrar que sou Deus na tua vida, sou Deus na tua história, e ninguém irá sentar à mesa enquanto com glória eu não lhe honrar. Filho, Deus falando para você e para mim nesta manhã. Enquanto eu for sua prioridade, podes vir o que vier. Podes também contar comigo, seja lá para o que for. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas você não será atingido, terás livramento. Sou eu teu Deus. Se te fecharem uma porta, outra para você eu abrirei. De preferência onde não tem parede, só para mostrar que sou Deus na tua vida, sou Deus na tua história, e ninguém irá sentar à mesa enquanto com glória eu não lhe honrar. E ele manda te dizer: filho, contigo eu estou. Jesus, Ele está contigo, Ele está comigo. Louvado seja o Senhor. Aleluia. Louvado seja Deus, louvado seja o Senhor. A palavra do Senhor, ela é clara. Ela diz: buscai primeiro o seu reino, né? Em outras traduções diz: buscai primeiro o reino dos céus e a sua justiça.
e as demais coisas vos serão acrescentadas. Louvado seja o Senhor. O tema é prioridade ao Senhor. Tempo e coração no lugar certo. Louvado seja Deus, aleluia. Vivemos em um mundo, louvado seja Deus, onde todos dizem, louvado seja o Senhor, está sem tempo. Aleluia. É no trabalho, né? É com seus compromissos, suas responsabilidades diárias. E tudo isso, muitas das vezes, parece até consumir todos os nossos dias, toda a nossa semana. Louvado seja o Senhor, aleluia. Às vezes olhamos, observamos, meu Deus do céu, tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo, tenho que fazer aquilo outro, e a gente acaba não encontrando tempo para priorizar as coisas que têm que ser priorizadas. Louvado seja o Senhor. Aleluia. No entanto, quando nós dizemos não há tempo, será que estamos realmente sem tempo? Aleluia. Será que realmente lá no fundo a gente não tem tempo para fazer? Ou será que as nossas prioridades estão desorganizadas? Prioridades que, aleluia, não é isso, não é aquilo, coisas estão desorganizadas. Prioridades que não tenham que ser prioridade, louvado seja o Senhor. E o que significa? Significa que, de fato, colocar Deus em primeiro lugar. É isso que significa. De fato, nós temos que colocar o Senhor em primeiro lugar. Louvado seja Deus. E como reorganizar a nossa vida para que o Senhor seja a nossa prioridade? Como? Como que nós devemos fazer? Louvado seja Deus. Para que Deus seja o centro. Para que Deus seja... o que olharmos é Deus. O que fazermos é Deus. Louvado seja o Senhor. Se vamos louvar, tem que ser para Deus. Se vamos adorar, tem que ser para Deus. Se vamos falar algo, tem que ser para Deus. Deus, ele tem que ser o centro de tudo na nossa vida. Hoje, nós vamos refletir sobre como ajudar nossas prioridades. Como ajudar nossas prioridades e viver de uma maneira de honrar a Deus, de viver de uma maneira de colocar o Senhor no centro de tudo que fazemos. Aleluia, porque se nós não priorizarmos o Senhor, se nós não colocarmos Deus no centro, louvado seja Deus, de toda a nossa vontade, como é que nós vamos conseguir caminhar? Como é que nós vamos, louvado seja o Senhor, aleluia, conseguir receber de Deus aquilo que Ele tem para nos dar, se nós não priorizamos Ele, se a gente não priorizar o Senhor, como que Ele vai conseguir olhar para nós com seu olhar de amor, aleluia, e dizer, não, realmente a diaconisa Cláudia, ela está me priorizando. Realmente a diaconisa Cláudia está me botando em primeiro lugar. Realmente eu estou no centro, louvado seja o Senhor, porque é no lugar, esse é o lugar que Deus tem que estar, no centro do nosso interior, no centro das nossas vontades, no centro das nossas ações. Eles têm que estar neste lugar. Louvado seja Deus, porque outrora, aleluia, quando nós vivemos no mundo, aleluia, nós tínhamos a nossa prioridade. Louvado seja o Senhor, nós tínhamos o que buscar. Aleluia, e era com uma força tão grande, era com um afinco tão profundo, louvado seja Deus, que a gente, aleluia, não questionava de dormir tarde, né? Porque a gente estava buscando as nossas prioridades, né? A gente não questionava, louvado seja o Senhor, de fazer isso, de fazer aquilo outro, louvado seja Deus, porque eram as nossas prioridades. Nós não tínhamos Jesus, conhecíamos uma prioridade, aleluia, que era a nossa prioridade carnal, louvado seja o Senhor, aleluia, acordávamos, íamos trabalhar, aleluia, final de semana, nós íamos nos divertir, íamos pro shopping, aleluia, íamos pro baile, íamos pro jogo de futebol, aleluia. Essas eram as nossas prioridades. Mas quando nós aceitamos a Jesus, é Ele que tem que ser a nossa prioridade. Por quê? Porque Ele veio para nos lavar com o teu sangue. Aleluia. Ele acampa os anjos dele ao nosso redor e ele nos protege, aleluia. E ele, louvado seja Deus, ele não vê esforço, ele não mede, aleluia.
Vou trazer para a língua do ser humano. Ele não mede esforço, aleluia, para cuidar de nós, aleluia, para cuidar das nossas causas, dos nossos problemas, para cuidar das nossas enfermidades, para cuidar daquilo que está ao nosso redor, aleluia, fazendo com que nós venhamos nos entristecer, fazendo coisas que faz com que a gente, muitas das vezes, até perca a nossa fé, perca a nossa vontade de viver, muitas das vezes perdemos a nossa vontade de buscar, de adorar o Senhor, aleluia, mas mesmo assim, aleluia, Ele nos bota como prioridade deles, porque se não fosse assim, louvado seja Deus, Ele não tinha enviado seu Filho Jesus Cristo para morrer por mim, por você na cruz do Calvário, aleluia, foi por nós, aleluia, Ele olhou e viu o nosso sofrimento, e viu, louvado seja o Senhor, que nós estávamos aqui, louvado seja Deus, aleluia, largado, abandonado neste mundo, aí nas garras do inimigo, nas garras do inferno, e que se Ele não fizesse alguma coisa por nós mesmos, nós não conseguiríamos. Louvado seja o Senhor. Quem disse que se por mim eu estaria aqui agora sentada falando da palavra? Quem diz que se por mim, eu hoje de manhã cedo teria levantado, teria ido para a consagração? Eu não teria. Porque por mim mesmo eu não consigo nada, eu não tenho força. Se eu não priorizar o Senhor, eu não tenho força para fazer sozinha. E a mesma coisa com as irmãs. Nenhuma de nós temos força para fazer nada. Nada, 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 se não for ao Senhor que esteja ao nosso lado. Ele não mede esforço para cuidar de nós, para cuidar dos nossos filhos, aleluia, para cuidar da nossa família, da nossa parentela. Ele não mede esforço para cuidar de nós. Então, o que é eu priorizar Deus? O que é eu botar Deus na frente, deixar Ele agir através de mim? Nada, irmãos. Nada, nada, nada. A palavra do Senhor, ela diz que tudo que nós fizemos aqui, que fomos fazer para Deus, é pouco do que Ele tem feito por mim. É pouco do que Ele fez por nós. Louvado seja o Senhor. Quando Jesus fala aos seus discípulos sobre buscar o reino de Deus em primeiro lugar, Ele está lidando com um texto de ansiedade e preocupações da vida diária. Louvado seja o Senhor. As pessoas estavam preocupadas com o que iriam comer, beber, vestir. Naquela época não havia abundância e conforto de que temos hoje. Louvado seja o Senhor. Louvado seja Deus. Aleluia. Com o texto de ansiedade e preocupações da vida diária, as pessoas estavam preocupadas, né? Com o que iriam comer, beber e vestir. Naquela época não havia abundância de conforto, como temos hoje. A subsistência era uma luta diária. E Jesus aponta que, mesmo assim, Deus deve ser a prioridade acima de tudo. E trazendo para nós no dia de hoje, é a mesma coisa. A mesma ansiedade, a mesma preocupação que existia com o povo antigamente é a mesma preocupação que tem hoje. A gente se preocupa como vamos comer, a gente se preocupa com o que a gente vai beber, a gente se preocupa com o que a gente vai vestir. É a mesma luta diária todos os dias. Aleluia. Mas a nossa motivação é de que Deus, Ele deve ser a prioridade acima de tudo. Independente do que eu tenho para comer, independente do que eu tenho para beber, independente do que eu tenho para vestir, Ele é sempre Deus. Está sempre se preocupando, louvado seja o Senhor, com a nossa vida. Está sempre olhando para nós com seu olhar de amor, com seu olhar de misericórdia. Louvado seja o Senhor. Jesus percebeu que com a frequência as pessoas colocavam suas necessidades materiais acima das espirituais. E hoje acontece isso. Muitas das vezes nós colocamos. Quantas das vezes a gente levanta da cama pensando, aleluia, com as nossas preocupações, pensando nos nossos problemas, antes de pensar em Deus. Se levantar da cama preocupada, aleluia. Eu, muitas das vezes, preocupada com a Tainá, né, com a bebezinha, louvado seja o Senhor. Mas nós temos que tentar, pelo menos, botar as nossas ansiedades nos pés e nas mãos do Senhor. Porque nós sabemos que não há lugar melhor, aleluia, de botarmos as nossas preocupações. É nos pés do Senhor, é nas mãos do Senhor. Porque a Ele toda a honra, né? A Ele toda a glória, né? Com Ele todo o poder, aleluia. Toda a manifestação está com Ele, aleluia. Se nós estamos aqui com fôlego de vida,
com força nos nossos braços, aleluia, por causa dele. É porque ele, louvado seja o Senhor, tem nos dado força, aleluia, para caminhar mais uma milha, força para ir para a igreja, força para ir trabalhar. É ele tem nos dado, louvado seja o Senhor, aleluia. Ele entende a nossa natureza humana, que tende a focar mais nas coisas visíveis e tangíveis. Olha como Deus ele é maravilhoso. Tem uma passagem que Jesus ele fala assim, louvado seja o Senhor. Eu não me lembro exatamente como é, mas Jesus ele veio para levar sobre ele as nossas dores. Ele olha para nós e ele sabe quais são as nossas limitações. Aleluia. Por quê? Porque os olhos dele alcançam além. Louvado seja o Senhor. Ele vê além das minhas limitações, das suas limitações. Louvado seja o Senhor. Aleluia. Ele sabe que nós, sem ele, a gente não consegue. Então, Deus, ele mandou Jesus para nós, para que nós viéssemos ver, aleluia, que Jesus, ele conseguiu. Jesus, ele conseguiu vencer. Jesus, ele passou pelo deserto, naqueles 40 dias, 40 noites. Teve êxito diante de Satanás, combateu Satanás com a palavra. Louvado seja o Senhor. E se nós formos observarmos toda a trajetória de Jesus, aleluia, louvado seja Deus, nós vamos observar que ele teve força para vencer todas as coisas, mas não foi nele, não. Se você observar, quando Jesus ele foi ressuscitar Lázaro, ele orou diante daquele povo, louvado seja Deus, pedindo a Deus. Tudo ele botava a Deus em primeiro lugar. Aleluia. E ele tinha poder para fazer, porque ele é trino. Ele é Pai, ele é Filho, ele é Espírito Santo, ele é trino. Mas quando ele estava vivendo conosco aqui na terra, ele era carne. 100% carne, 100% Deus. Aleluia. Louvado seja o Senhor. E nós, irmãos? E nós, irmãs? Que somos só 100% carne. O que a gente faz se não é Jesus? O que a gente faz se não for Deus na nossa vida? O que eu e você podemos fazer? Somos barro, somos pó, somos cinza. Louvado seja o Senhor. Nós não temos força para fazer nada se não for o Senhor que esteja ao nosso lado, nos dando permissão através do Espírito Santo para fazer. Se é eu e você, a gente não consegue caminhar nenhuma milha. Senão o Senhor nos revestindo todo dia o Senhor nos reveste um pouquinho, todo dia o Senhor nos capacita um pouquinho para ultrapassar as barreiras, louvado seja Deus, para ultrapassar as correntes, e as correntes são fortes, aleluia, as dificuldades são fortes, são tremendas, que muitas das vezes a gente até chora, muitas das vezes a gente até clama, a gente se esvanece, aleluia, tão grande que é a dificuldade. Louvado seja o Senhor, aleluia. Mas aí tem um louvor que diz que o choro dura uma noite, né? Mas a alegria ela vem pela manhã. Louvado seja o Senhor. Por quê? Porque a nossa alegria é o Senhor. A nossa alegria é o Senhor. Louvado seja Deus. Louvado seja o Senhor. Louvado seja o Senhor. Podemos comparar essa instrução de Jesus com a história de Marta e Maria. Está em Lucas capítulo 10, versículo 38 até o 42, que diz: enquanto Marta estava ocupada com os afazeres domésticos, Maria escolheu priorizar Jesus, sentando-se aos seus pés para aprender. Existe coisa melhor, irmã Estela, do que a gente sentar aos pés do Senhor para aprender? Louvado seja Deus. Eu fiquei muito comovida com a sua história. Aleluia. E eu fico muito feliz de ver a ousadia da irmã, louvado seja o Senhor. De ver, aleluia, da onde Jesus tirou a irmã, e a irmã veio com força. A irmã veio com força mesmo. Senhor, eu priorizo o Senhor. Aleluia. Eu priorizo a tua vontade, eu priorizo o teu querer, porque eu sei da onde Jesus me tirou. Aleluia, foi o que você falou esse dia. Eu sei da onde Jesus me tirou. Louvado seja Deus. Aleluia. Então que viemos priorizar mesmo, Senhor, porque é ele que nos purifica, é ele que nos capacita, é ele que nos transforma. Aleluia. A palavra do Senhor, ela diz o quê? Que é uma palavra de dois gumes. Ela penetra os ossos, ela penetra a medula e ela muda, ela transforma, ela bota
tudo no lugar. Oh, aleluia! Louvado seja o Senhor. E é o que Ele tem feito nas nossas vidas. Eu louvo muito a Deus, sou muito grata a Deus, porque eu vejo que Deus ainda faz, que Deus ainda pega a mulher e o homem do lamaçal, do lodo, sabe? E traz para a tua presença e transforma e lava com o sangue do Cordeiro, purificando, dando uma nova vida, uma nova chance. Louvado seja o Senhor, louvado seja Deus. E eu creio, aleluia, que eu vou ver muito mais isso. Eu soube só da vida da irmã Estela, aleluia, por aqui pela live, aleluia. Louvado seja o Senhor, mas eu quero ver isso acontecer aqui dentro da minha casa. E eu vou ver. Eu vou ver isso acontecer aqui. Aleluia. Hoje mesmo eu estava orando. Louvado seja o Senhor na consagração. Louvado seja Deus. Vai direto lá, ó. Hoje mesmo eu estava orando lá na consagração, né? E falei com o Senhor, Senhor, eu quero, louvado seja Deus, aleluia. Eu quero ver isso na vida do meu esposo. E eu conversando com Deus, porque querendo ou não, nós somos rodeados por uma tão grande nuvem de testemunha, né? As pessoas veem o que é ruim e as pessoas veem o que é bom. Louvado seja o Senhor. E durante todo esse período, as pessoas têm observado a vida do meu esposo, têm observado a minha vida. Aleluia. E eu orando ao Senhor, falando com o Senhor, Senhor, que o Senhor venha, Pai, transformar para que as pessoas vejam o teu poder, para que as pessoas vejam o teu agir, Senhor, na vida dele, e que vidas venham ser salvas e libertas através da tua transformação que o Senhor vai fazer. Louvado seja o Senhor, aleluia. E eu creio que isso tenha acontecido na vida da irmã Estela, porque, aleluia, muitas pessoas viram como era, muitas pessoas viram onde estava, louvado seja o Senhor, e está vendo agora onde está, aleluia. Irmã, a irmã não tem que se preocupar, louvado seja Deus, com o que vão dizer, ela tá assim, ela tá assado. Não, ela tá assim, ela tá assado, porque o Espírito Santo tá fazendo, é porque Deus tá agindo. Louvado seja o Senhor. Então a irmã tem que ficar feliz, sabe? Quando o Espírito Santo te impulsionar a fazer, faça mesmo. Quando o Espírito Santo te impulsionar a falar, fale mesmo. Louvado seja Deus, porque não é a irmã que tá fazendo, não é a irmã que tá falando, aleluia. É Deus que está falando e agindo na vida da irmã, aleluia. E muitas vidas vão ser salvas pelos teus lábios. Louvado seja o Senhor. Eu creio no nome de Jesus. Louvado seja o Senhor. Então vamos continuar aqui. As prioridades revelam o coração. Louvado seja o Senhor. Aleluia. O que priorizamos em nossa vida reflete o que está no nosso coração. Isso aí é uma palavra bem forte, né? O que priorizamos em nossa vida reflete o que está no nosso coração. Se você prioriza o seu filho, o que está no seu coração é o seu filho. Se você prioriza o seu esposo, o que está no seu coração é o seu esposo. Se você prioriza o seu trabalho, o que está no teu coração é o teu trabalho. Se você prioriza os seus amigos, o que está no seu coração são os seus amigos. Louvado seja o Senhor. Mas que nós viemos priorizar Jesus. Sabe por quê, irmãos? Porque o que está no nosso coração é o Espírito Santo de Deus. E quando Jesus ele subiu aos céus, ele intercedeu aos céus, ele subiu para os céus, ele olhou, aleluia, e estava subindo e ficou 2 anjos ali. E os anjos olharam assim para eles e falou assim: por que estáis olhando para os céus, varões? Aleluia, esse que viste subir, ele está subindo, mas ele vai enviar o Consolador, que é o Espírito Santo, e vocês vão ficar com eles e vão ser consolados por ele. Então, o que está aí em mim e em você, irmã Estela, é o Espírito Santo. É o Consolador que faz todas as coisas. É ele que faz através de nós. Nós mesmos a gente não consegue fazer, mas ele faz através de nós. Então, o que tem que estar dentro do nosso coração, a nossa prioridade tem que ser o Senhor. Porque o que está no nosso coração é o Espírito Santo. Então, é ele que tem que ser a nossa prioridade. Por mais que a angústia esteja dentro da nossa casa, sabe, às vezes no trabalho, às vezes na escola, para quem estuda, aleluia, louvado seja Deus, a angústia, problema, dificuldade, mesmo assim, a nossa prioridade é o Senhor. Quando aqueles homens estavam naquele barco, aleluia, os discípulos estavam no barco,
aleluia, pensando que iriam morrer, né, pelaquela tão grande tempestade. Eles viram de longe e viram alguém vindo. É um fantasma, tem alguém andando no mar, é um fantasma, e alguns se atemorizaram. E Pedro olhou e falou: não, é o Senhor Jesus. Jesus, se é o Senhor mesmo, faz com que eu vá até o Senhor e caminhe até a ti. Jesus falou: vem, Pedro, vem. Aleluia. E Pedro foi impulsionado pela voz do Senhor e foi. Ele foi o único, aleluia, que teve ousadia o suficiente para perguntar: é o Senhor mesmo, Jesus, que está aí vindo? É o Senhor mesmo que está aí nessa água, Jesus, vindo ao nosso favor, nosso socorro. Aleluia, se é, manda eu ir até ti. E Jesus, ele mandou: venha, Pedro, porque sou eu. E ele foi, ele não teve medo, irmãos. Naquele momento que ele foi, ele não teve medo. Naquele momento que ele foi, ele teve coragem e ousadia e foi. Louvado seja o Senhor. É o que tem que acontecer conosco. A gente tem que ter coragem, ousadia para ir. Louvado seja Deus. Para ouvir o que Deus tem para fazer na nossa vida, a gente tem que ir. Para ouvir o que Deus tem para fazer, a gente tem que obedecer. Para ouvir o que Deus tem para fazer, a gente tem que se levantar, se colocar na posição de servo, na posição de adorador, que é isso que Deus quer de nós. Louvado seja o Senhor. Por mais que lá no meio, quase se chegando, Pedro, aleluia, olhou para a tempestade, Pedro olhou para a dificuldade e foi se afundando. Louvado seja o Senhor. Mas Jesus, por causa da ousadia tremenda de Pedro de se achegar a ele, de obedecer a sua voz, segurou na tua mão e puxou. Ah, homem, homem de pequena fé. Aleluia. Mesmo ele, com a pequena fé que ele tinha, ele foi, amado. Então, por mais que a nossa fé seja pequena, como um grãozinho de mostarda, como um grão, aleluia, pequenininho, Deus, ele faz na nossa vida. Deus, ele faz através de nós. Aleluia. Aleluia. Priorizar o Senhor sempre. Aleluia. Priorizar o Senhor em qualquer lugar, em qualquer circunstância. Louvado seja Deus. Se Deus ocupa o primeiro lugar nas nossas escolhas, nas nossas decisões, aleluia. Através disso nós demonstramos nas nossas escolhas, nas nossas decisões, aleluia. Aleluia, louvado seja o Senhor. Mostramos que Deus, ele é a prioridade nas nossas escolhas, nas nossas decisões. Louvado seja o Senhor. Aleluia. Irmã Cláudia, a senhora vai para onde hoje, ó? Eu tenho um culto para ir, mas poxa, eu também tenho uma festa ali, irmã. Olha, a menina me chamou, disse que vai ter muito comes e bebe. Rapaz, mas eu também tenho um culto para ir. Louvado seja o Senhor. E aí, a sua escolha? E aí nesse momento que você vai mostrar para Satanás quem você prioriza. Aleluia. Você vai lá saciar a sua carne ou você vai lá saciar o seu espírito? Louvado seja o Senhor. Aleluia. Sabe por quê? Porque está forte, fica forte quem a gente alimenta, quem a gente prioriza. Aleluia. Eu vou priorizar a carne ou eu vou priorizar o espírito? Quem vai vencer na minha e na sua vida? Louvado seja o Senhor. Se o espírito, aleluia, for alimentado por você e por mim, quem ganha é a nossa alma. Louvado seja o Senhor. Mas se a carne for alimentada por mim e por você, quem perde é o nosso espírito. Louvado seja Deus. Aleluia, louvado seja o Senhor. Que a gente sabe que a gente vive numa luta ferrenha, né, irmãs? Se eu disser que é tudo bonança, eu vou estar mentindo. A gente vive numa luta ferrenha. A palavra de Deus, ela diz que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas é contra as potestades do ar e do inferno. Louvado seja o Senhor. E é nelas, aleluia, que nós temos, louvado seja Deus, que manter, aleluia, a nossa preocupação. Jesus, me ajuda, Senhor, a priorizar o Senhor para que eu venha vencer o inferno. Me ajuda a priorizar o Senhor para que Satanás não venha ter força de guerrear e pelejar contra a vida dos meus filhos, contra a vida do meu esposo. Louvado seja o Senhor. Nós temos que priorizar o Senhor, porque é Ele que tem o poder. É Ele, aleluia, que pode salvar, que pode curar, que pode libertar, que pode transformar. Aleluia. Louvado seja Deus. Não adianta que só eu sozinha, com a minha voz, eu não consigo. Louvado seja o Senhor. Se não for a Deus que esteja ao nosso lado, o que seria de nós? Louvado seja Deus.
Jesus nos ensina que o nosso coração sempre estará onde, aleluia, está o nosso tesouro. Olha aí. O nosso coração estará onde está o nosso tesouro. Que o nosso tesouro sempre venha a ser o Espírito Santo. Que o nosso tesouro sempre venha a ser priorizar o Senhor. O nosso tesouro sempre venha a ser caminhar, aleluia, na direção do Senhor, na direção de Deus. Louvado seja o Senhor. E buscar estar na igreja. Eu sei que a gente não consegue estar na igreja 24 horas por dia, que é impossível. A não ser que seja aqui no nosso coração e na nossa mente, né? Porque louvado seja Deus. Deus, ele sempre nos dá, aleluia, a oportunidade de orar, né? De jejuar, de se consagrar. Não precisa eu estar na igreja para sentir a presença de Deus. Louvado seja Deus. Não precisa eu estar na igreja para ser renovada pelo Senhor, para ser revertida por Deus. Louvado seja o Senhor. Aleluia. Quando nós abrimos nossos lábios para louvar a Ele, em qualquer momento da nossa vida, em qualquer circunstância, louvado seja Deus, aleluia. Ele fala através de nós, aleluia. Ele preenche o nosso interior, ele tira a tristeza, ele tira a angústia, ele tira tudo de nós que não provém dele. Louvado seja o Senhor. Quando Jesus diz que não tem tempo para orar, aleluia. Quando Jesus diz que não tem tempo para ler a Bíblia ou servir a Deus, aleluia, louvado seja o Senhor. Você está revelando que essas não são suas verdadeiras prioridades. Aleluia, se não temos tempo para ler a Bíblia, se não temos tempo para ir para a casa do Senhor, se não temos tempo para orar, aleluia, nós estamos demonstrando que essas não são as nossas verdadeiras prioridades. Precisamos avaliar honestamente o que tem realmente ocupado o nosso coração. Avaliar dentro de nós, louvado seja o Senhor, porque muitas das vezes, aleluia, nós nos vestimos, né, irmãs? É até triste falar dessa parte. Muitas das vezes nós nos vestimos de uma capa para enganar o nosso pastor, para enganar a nossa missionária, né? Para enganar a nossa pastora, para enganar o nosso irmão. Aleluia. Mas uma coisa me chama muita atenção é que os olhos do Senhor são como chama de fogo. E o mesmo tem contemplado os bons e os maus na face dessa terra. Não adianta a gente querer se vestir de ovelha se nós somos lobos, muitas das vezes, né? Não adianta, porque eu posso enganar os olhos da carne, eu posso enganar os olhos carnais, mas os olhos do Senhor ninguém engana. Os olhos do Senhor estão acampados ao redor daquele que teme e guarda. Os olhos do Senhor estão acampados ao redor daquele que prioriza. Louvado seja o Senhor. Os olhos do Senhor estão acampados ao redor daquele que não mede esforço para o buscar, que não mede esforços, aleluia, para sentir a tua presença. Estão acampados ao redor daquele que não mede, louvado seja Deus, aleluia, aleluia. Daquele que não se preocupa, louvado seja o Senhor. Ah, Deus, eu não me preocupo se está acontecendo isso, se está acontecendo aquilo. Eu me preocupo em priorizar ao Senhor. Louvado seja Deus. A razão pela qual muitos cristãos não experimentam a plenitude de Deus é porque estão tentando seguir o Senhor sem realmente amá-lo com tudo o que são. Louvado seja o Senhor. Se ainda não aconteceu, aleluia, o extraordinário de Deus na sua vida, é por causa disso. Que a gente não estamos nos preocupando, aleluia, de amar ao Senhor realmente com tudo que a gente tem, com tudo que a gente é, da maneira que a gente está. Louvado seja Deus. Às vezes a gente pensa, ah, Jesus, poxa, eu estou na tua casa, eu estou na tua igreja, mas eu estou fazendo isso de errado, estou fazendo aquilo de errado, então a gente se inibe, a gente não se entrega da maneira que tem que se entregar. Aleluia. Sabe por quê? Porque eu, na minha força mesmo, se eu não faço, né? Mas eu não sei nem de que forma é esse vício, mas se eu tivesse vício de fumar cigarro, se eu tivesse vícios, aleluia, louvado seja Deus, aleluia, louvado seja o Senhor, louvado seja Deus, vícios sérios, né? Eu não teria força sozinha, eu não ia conseguir sozinha, sair sozinha, porque ninguém consegue sair da lama sozinho.
Ninguém consegue se limpar sozinho. Louvado seja Deus. Aleluia. Aí eu tiro, vamos supor assim, às vezes eu não tenho mão, não tenho braço. Se eu me sujar, como que eu vou me lavar? Se não for alguém, né, que tem a sua mão e o seu braço para vir me dar um banho, me lavar, eu não vou conseguir. Vou ficar suja. E é a mesma coisa com o Espírito Santo, irmãos. É a mesma coisa. Aleluia, louvado seja Deus. Outrora estávamos lá no mundo, no lamaçal de pecado, fazendo tudo que era de errado aos olhos do Senhor, mas mesmo assim Ele me amava. Mesmo assim Ele me amou primeiro, louvado seja Deus, e assim me arrancou de lá com seus braços fortes. Se não for a Ele, nós não estávamos aqui. Se não for a Ele, estaríamos lá no mundo ainda, sendo sujo, estando impuro, sendo impuro. Impuro diante de Deus. Louvado seja o Senhor, mas pela sua graça, pela sua misericórdia. Ele veio, Ele nos amou primeiro. Ele acampou seus anjos ao nosso redor. Ele nos purificou, Ele nos lavou. Aleluia. E hoje, aleluia, louvado seja Deus, eu não quero amá-lo. E hoje eu não quero priorizá-lo. Não quero priorizar a vontade dele. Eu não quero priorizar a voz dele. Não quero obedecer à voz dele. Louvado seja o Senhor. Muito mais ele fez por nós. Muito mais ele fez pelo nosso interior. Muito mais ele fez na nossa mente. Louvado seja Deus. Nos purificou, nos lavou, nos remiu. Aleluia. Está nos preparando para levar para o céu, amado. Está nos preparando, nos redarguindo, nos revestindo, aleluia, para sentir a presença dele eterna lá com Cristo. Aleluia, está lá preparando um lugar reservado para mim e para você. Um lugar que ao nosso coração não alcança, os nossos ouvidos nunca ouviu falar, e os nossos olhos nunca viu. Olha só que coisa maravilhosa. E o que é priorizar a Deus, aleluia, diante de tudo que Ele fez na minha vida e na sua vida? Nada, nada. Não é nada. O que é a minha preocupação com o que Deus fez por mim? Nada. Com o que Deus fez por você? Nada, amadas. Oh, aleluia. Buscai primeiro o reino dos céus e a sua justiça. E as demais coisas vos serão acrescentadas. Quando nós pegarmos esta palavra e botarmos na tábua do nosso coração, aleluia, louvado seja Deus, nós não vamos querer saber de outra coisa a não ser priorizar o Senhor, a não ser buscar o reino dos céus primeiro. Louvado seja Deus. Isso tem que ser o centro da nossa vontade. Aleluia. Porque eu não estou sozinha, o Espírito Santo está aqui. Louvado seja Deus. Se não for o Espírito Santo, irmãs, a nos impulsionar a adorar, a gente não consegue adorar. Se não for o Espírito Santo, aleluia, nos impulsionar pela madrugada, levantar para orar ao Senhor, a gente não consegue levantar. Louvado seja o Senhor. O tópico 2 diz assim: a falsa segurança nas prioridades materiais. Jesus fala contra os acúmulos de bens e a confiança nas coisas materiais, pois elas são temporais. Em Mateus 6, 19 e 20, ele nos chama a buscar um tesouro eterno. Louvado seja o Senhor. O tesouro, ele é eterno, aleluia. E se é um tesouro eterno, não é um tesouro terrestre da terra, não. Ele não é prata, não é ouro. Não é diamante, não é dinheiro, não é dólar, não é euro. Aleluia, o tesouro, ele é eterno. Para sempre, para sempre, para sempre. Aleluia. A palavra do Senhor em Mateus 6, 19 e 20 diz: não ajunteis tesouro na terra, onde a traça, ferrugem consomem, e os ladrões invadem e roubam, mas ajunteis tesouro nos céus, aonde nem a traça, nem a ferrugem os consomem, e os ladrões não invadem nem roubam. Louvado seja o Senhor. Quando nós priorizamos as conquistas terrenas acima de Deus, criamos uma falsa sensação de segurança, uma falsa sensação de bem-estar, né? Uma falsa sensação de estou bem, tudo vai bem. Tudo é falso. É uma falsa sensação. No entanto, a verdadeira segurança só é encontrada em quem? Em um relacionamento profundo com o Senhor.
um relacionamento de amor, um relacionamento de entrega, um relacionamento, louvado seja Deus, um relacionamento puro, meu e seu, para com o Senhor, para com o Espírito Santo, porque a gente sabe que Ele é puro, que Ele é santo, aleluia, louvado seja o Senhor. A gente sabe que nos tempos de Jesus, os judeus acreditavam que a prosperidade era sinal da bênção divina. Mas Jesus adverte esta visão ao afirmar que a verdadeira bênção é buscar o reino de Deus. Aleluia. A gente tem que ficar muito feliz com Jesus, porque ele veio para mostrar a diferença. Ele veio para mostrar para a gente, louvado seja o Senhor, a diferença do bem e do mal, a diferença do bom e do bem, louvado seja o Senhor, a diferença do reino, a diferença. Ele veio para nos mostrar. Aleluia. Se a gente lembrar da história do jovem rico, né? Lá em Marcos, capítulo 10, 17 até o 22, que diz, ele não conseguiu abrir, né? Ele não conseguiu abrir mão de suas posses para seguir a Cristo. Ele não conseguiu abrir mão do material, do bem material para seguir ao Senhor. E o dinheiro era mais importante para ele do que o reino de Deus. E muitas das vezes por aí tem priorizado isso, né? Prioriza a matéria, prioriza aquilo que pode tocar, né? Prioriza aquilo que pode sentir, aleluia. Mas sendo que o nosso descanso não é aqui, aleluia. O nosso reino não é daqui, não é aqui nesse mundo. Aqui a gente só está de passagem, louvado seja o Senhor. Mas lá não, lá vai ser eterno, aleluia. Se é sofrimento eterno. Aleluia. Se é alegria eterna. Então a gente tem que fazer essa escolha. Nós, eu e você, aleluia. No grande dia chegar, onde eu e você nos encontraremos com Ele, aleluia. Quando o grande dia chegar, quando o grande dia chegar, quando o grande dia chegar, nos encontraremos com Ele nas nuvens, nos encontraremos com Ele nas nuvens. Louvado seja o Senhor, aleluia. A prioridade de Deus, ela tem que ser o profundo do nosso coração. Louvado seja Deus. Eu acho que eu já estou passando da hora, né? Louvado seja Deus. A prioridade de Deus tem que ser, irmãos. A gente pensa que, é brincadeira. Eu tô passando por isso aqui, é brincadeira. Não. Não é brincadeira. Se a gente tivesse, aleluia, o poder de ver a guerra espiritual, aleluia, que é feita pela mim, pela tua vida, nós íamos buscar mais. Nós íamos, louvado seja o Senhor, ter mais força para priorizar a vontade de Deus. Ter mais força para priorizar o reino. Ter mais força, louvado seja Deus, aleluia, para deixar Deus agir através da minha vida, da sua vida. Louvado seja o Senhor. Quando Daniel, ele começou a orar, louvado seja Deus, nós temos uma experiência aí. Louvado seja o Senhor. Se a gente abrir lá em Daniel, eu não me lembro aonde agora, porque é uma coisa que eu não anotei, veio na minha mente agora. Se nós abrirmos lá, a gente vai ver, aleluia, da guerra que foi. Quando Daniel cravou o seu joelho no chão, desde o primeiro dia, o Senhor Deus, ele ouviu o clamor daquele varão. Desde o primeiro dia, ele ouviu. Mas a guerra foi tremenda. A guerra dos seres celestiais, aleluia. A guerra, ela foi tremenda. E eles estavam segurando o anjo, guerreando com o anjo, aleluia. A guerra espiritual foi forte. E é o que tem acontecido na minha e na sua vida. Às vezes estamos orando há muito tempo, aleluia, louvado seja Deus.
Oh, glória. E a gente não recebe. Por quê? Porque a guerra é travada. A guerra ela é travada. Aleluia. Louvado seja Deus. Mas o que me chama a atenção é que o Senhor não desiste de guerrear e nem pelejar pelas nossas causas. Louvado seja o Senhor. Louvado seja Deus pelas nossas dificuldades. Deus, ele tem pelejado e tem guerreado por nós. E não adianta Satanás ele querer se levantar contra a minha vida e contra a sua vida, porque ele se levanta para cair. Louvado seja o Senhor. Tinha muita coisa aqui ainda para me falar, mas eu acho que eu já tomei muito meu tempo. Louvado seja Deus. Uma coisa eu deixo para as irmãs nesta manhã. Vamos priorizar Deus. Vamos botar Jesus na frente. Que a gente tem muito mais a ganhar. Louvado seja o Senhor. A gente tem muito mais a ganhar do que perder. Se a gente priorizar o Senhor. Hein? A gente não priorizando a Deus, a gente tem muito mais a perder do que a ganhar. Louvado seja Deus. Amém, irmãs? Então que Deus, que o Espírito Santo de Deus, ele possa falar melhor em cada coração, possa continuar falando, né? Em cada coração nesta manhã, neste lugar. Eu agradeço a minha oportunidade no nome de Jesus. Amém, irmãs. Amém. Amém, irmã Cláudia. Deus abençoe sua vida, abençoe sua fé, seu ministério, sua família. Que Deus abençoe a sua prioridade, em nome de Jesus. Amém, Eu amém, anotei irmã, aqui, amém. ó. Anotei e deixei. Estou dando conta de mostrar. Glória. E Ô, eu glória. até escrevi a frase que mais me chamou a atenção. As prioridades revelam o coração. Amém, tá vendo? Ixi, eu falei antes de terminar a gravação, irmã Estela. Mas é Maria Cruz, acho que apertou sem querer, ela me tirou como organizadora e se auto colocou, então eu não tenho como desligar, é ela que tem que desligar. Senhor Jesus, Deus maravilhoso, Pai, Pai amado, Pai querido, Pai mestre, Pai tremendo, Pai fiel. Senhor, obrigado, Senhor, por essa palavra maravilhosa. Obrigado, Senhor, por estar plantando mais uma sementinha, Senhor, no nosso coração, na nossa mente. Obrigado, Senhor, pela vida da irmã Cláudia, da irmã Claudinha. Aleluia. Em nome de